começando aqui pelo Sport, Pedro Lima, porque é uma notícia de ontem, inclusive foi publicado no dia de ontem, uma apuração do Pedro Maranhão, mas que a gente estava até conversando, né, Pedro e Lucas, que rendeu bastante desde ontem, né? Essa notícia se espalhou e deu até uma viralizada, né, em portais publicando, acreditando aí o NE45, mas é em relação ao Pedro Lima, que foi observado na final do Campeonato Pernambucano, um jogo na Arena de Pernambuco, por olheiro do Grupo City, né, visando aí, quem sabe, uma futura negociação, a futura venda do Pedro Lima para um dos clubes, né, ao qual pertence aí ao Grupo City, e aí tem vários, né, Manchester City lá na Europa, o Bahia aqui no Brasil, mas eu queria começar pedindo para o Pedro explicar um pouco dessa apuração, falar um pouco dessa matéria, né, essa observação que o olheiro do Grupo City fez aí no Pedro Lima. É porque eu acho que para falar do Pedro Lima, a gente tem que voltar um pouquinho, né? A gente sabe que ele disputou a Copa do Mundo Sub-17 e a camisa amarelinha tem um peso, né? Então, quando você disputa essas competições internacionais, você entra automaticamente no radar de grandes equipes pelo mundo, né? Então, o Pedro Lima vem se destacando no esporte e assumiu essa titularidade aí, surpreendentemente, né? Que a gente está acostumado aqui no Recife, e muitas vezes no futebol brasileiro, a não ver os garotos tendo tanta oportunidade logo de cara, a não ser que seja o Neymar, o Endrick da vida, porque a pressão é muito grande. Mas é como o João Marcelo e toda a diretoria do futebol do esporte vem falando em entrevistas que, apesar da pouca idade, o Pedro Lima suporta bem, né? Toda essa pressão contra o Santa Cruz, a arena lotada, sabe? Contra o Santa Cruz no Arruda, contra o Náutico na final, outros jogos também bem pesados aí que o Pedro participou e que esteve presente, né? Bem agraciado pela torcida, que já caiu no gosto, né? Do povo, assim, é o novo xodó da torcida rubro-negra. Mas em relação ao Grupo City, sim, um dos olheiros foi assistir o jogo no camarote que o empresário do Pedro Lima estava, e não é algo normal no sentido de, tipo, é diferente quando você tem equipes desse porte analisando um atleta seu, né? Porque agora Manchester City já teve informações do GE trazendo Chelsea e Liverpool, analisando o atleta também. Eu também trouxe no NE45 que olheiros da Bulgária, representando o Ludogorets, e da Turquia, representando o Trabzonspor, não sei se a pronúncia está certa, vieram também ao Recife analisar o atleta, e equipes brasileiras também, né? E logo após a Copa do Mundo Sub-17, teve sondagens assim de Espanha, Portugal, Itália, sabe? Então é um atleta que de fato está nesse radar aí. E financeiramente falando, pode ser uma salvação para o esporte, né? Porque ele renovou o contrato recentemente, tem uma multa alta para o Brasil e para a Europa. Então pode ser um atleta aí que renda bons frutos e talvez venha até a ser a maior venda do Nordeste, né? Porque ele tem cifras aí bem altas. Mas é como o Caxangá trouxe aí. A possível proposta que venha a acontecer em apurações aí junto ao staff do atleta não seria esse ponto aí, Sport Bahia, como muita gente vem comentando, eu gostaria que fosse, né? A intenção é que ele vá direto para a Europa. Se não for direto para o City, que talvez seja mais difícil, tem os times satélites, né? Na Europa a gente tem o Girona, na Espanha a gente tem o Palermo, na Itália. Tem clubes que o Grupo City é parceiro, como na Turquia, teve um recentemente, eu não vou saber a pronúncia, mas tem um parceiro recente na Turquia, tem um na França também, então são possibilidades aí de mercado que o Pedro Lima pode ter num espaço curto de tempo, né? Porque vai que essa proposta ande mais rápido do que a gente espera e ele realmente vai para a Europa aí, porque querendo ou não, ele ainda é de menor, né? Ele tem 17 anos e a gente sabe que tem esses poréns. O Endrick, por exemplo, no Palmeiras, demorou para ir para o Real Madrid por conta da idade, né? Mas agora que ele vai ter a idade certinha, que é os 18 anos, né? Porque ele não teve a formação na Europa, ele pode se transferir para lá. Então tem todos esses detalhes que muitas vezes o torcedor, de uma forma geral, não está ligado, mas é sempre importante trazer. Isso aí. Passar para o Lucas a seguinte pergunta, né, pedir para ele comentar também. É como o Pedro falou, Lucas. O Pedro Lima, ele vem se destacando, né, jogou Copa do Mundo Sub-17, assumiu a titularidade no esporte com mérito, né, Zé, apesar da idade, tem jogado bem, e a gente sabe do potencial que ele tem, né? Como o próprio Pedro falou, outros clubes, além do Grupo City, né, outros clubes também estão observando o atleta.
apesar de não ter uma proposta concreta até então, inevitavelmente, se o Pedro Lima continuar nessa pegada, jogando bem, né, com a cabeça boa e todos os pontos positivos que a direção do esporte, o staff passam para a imprensa, para os torcedores, se o Pedro Lima continuar nessa pegada, inevitavelmente, né, Lucas, ele vai atrair propostas concretas e o esporte tem tudo para fazer, eu diria, uma opinião minha, a maior venda do Nordeste, né? Que atualmente é do Moisés, quando saiu do Fortaleza para o time do México, 22 milhões e uns quebradinhos de reais, né? Mas, inevitavelmente, se seguir nessa pegada, o Pedro Lima vai atrair propostas e o esporte pode negociá-lo por um bom valor, né, Lucas? Pois é, e assim, acho que o esporte aprendeu da forma mais dolorosa possível a valorizar esses jogadores desde o início, né? A gente viu o Adrielson sair do esporte de graça e com o esporte ainda tendo que pagar na justiça. A gente viu o Maílson saindo por um valor muito barato, Juba saindo de graça também para um rival direto. E pelo menos assim, a questão do Pedro Lima foi bem feita nesse aspecto, né? O esporte já renovou o contrato dele, tem toda uma multa que protege o clube, tanto para transferências nacionais e internacionais. Então, é um ponto importante aí, né, que mostra que, quando eu falo esporte, é um clube sim, né, mas não, naturalmente não era a mesma gestão de futebol que está hoje, nos outros anos, né? E mostra que foi feito esse aprendizado de forma dolorosa, né? Porque o clube deixou de ganhar milhões, muitos milhões. Juba, ano passado, tinha basicamente dos melhores números do Brasil em gols e assistências e saiu de graça. Embora o Sport tenha rejeitado uma proposta de 4 milhões. Maílson saiu por 2 milhões, Adrielson saiu de graça e que o Sport ia tendo que pagar, né? Então foi um ponto importante isso. Sobre Pedro Lima, eu tinha até comentado com o Pedro no sábado e até com outras pessoas que assim, me impressiona como ele parece ser um jogador de, sei lá, 30 anos, tem mais de 100 jogos com a camisa do esporte, mas na verdade só tem 17. Então, assim, de todas as promessas que eu vi assim, sair da base do esporte, eu acho que, sem dúvidas, foi o que saiu mais pronto, sabe? E aí eu falo tanto tecnicamente quanto de postura mesmo, de cabeça, de entrevistas, de planos para a carreira, né? A gente vê que é um menino muito maduro, embora tenha pouca idade, e para mim, assim, é questão de tempo, sabe? Pelo que Pedro te comentou aí, né? O desejo e até está na matéria também, o desejo do staff e das pessoas, e do próprio Pedro Lima, e imagino que do esporte também, é negociar diretamente com a Europa, né? Porque o esporte muitas vezes faz essa ponta para clubes do Brasil, mas é importante já negociar com clubes de fora, né? E ser olhado o olheiro do Grupo City, que, pelo amor de Deus, dispensa comentários, é um sinal de que as coisas estão indo muito bem para Pedro Lima e, naturalmente, também vão ser boas para o esporte, né? Acho que é muito disso, continuar nesse processo, jogando, já está afirmado como titular, e aí acho que também vale destacar um ponto que foi a coragem de Souza, né, para bancar Pedro Lima. A gente viu ano passado Henderson com aquele papo de eu ganhei 3 Copas São Paulo, eu sei quando é para botar o jogador ou não. E aí a gente viu o Souza lançando Pedro Lima, bancando, e é isso, sabe? E ele se firmou como titular absoluto do esporte. Então, eu vejo que é muito mais uma questão de tempo e destino também, naturalmente, de Pedro Lima deixar o esporte. Mas, até lá, o esporte está bem seguro. E aí, aproveitando, porque, para mim, é muito claro que, se chegar até o fim do ano, acho que o esporte tá bem... Aproveita bem, viu? Caxangá, e só a título de informação, é interessante esse detalhe, porque, assim, a gente vê muito torcedor questionando o fato de Corinthians, Flamengo, Santos e São Paulo venderem atletas por preços exorbitantes, né? Mas é aquela seguinte questão, é o certo. Você olha para as vendas do Flamengo, por exemplo, é Vinícius Júnior no Real Madrid, sabe?
Neymar saindo do Santos, Rodrigo no Real Madrid saindo do Santos, Paquetá negociando aí com o Manchester City, sabe? Então você olha para esses clubes, você enxerga uma segurança. Se a gente for pensar no esporte em relação a vendas, a gente tem o quê? O Juninho Pernambucano, que saiu daqui para o Vasco, e do Vasco foi para a Europa. O Adrielson, que não joga no Lyon, que não chegou nem a ser uma venda direta do esporte, mas foi revelado aqui. E o Joelinton, que hoje a gente pode tratar como uma possível grande venda do esporte, que deu certo na Europa. Vamos tratar dessa forma. Então, assim, precisa de mais para os clubes enxergarem no esporte um potencial de aquisições, de olhar assim, caramba, naquele clube ali do Nordeste, mesmo estando na Série B, se eu contratar, o cara vai vingar aqui, sabe? Então, existe esse medo também. Como é que eu vou gastar 50, 60, 70, 80 milhões em Pedro Lima se eu não sei se vai dar certo? Aí, quando a gente vê, chega uma proposta de 8, de 12, de 20 milhões, aí se o clube está disposto a aceitar ou não, né? A gente já viu anteriormente o esporte fazer vendas bem abaixo do preço em relação a outros atletas, que chateou a torcida, mas tem muito disso também. Espero que o Pedro Lima quebre essa regra, né, e consiga realmente gerar um lucro bom para o clube, porque aí abre portas, né? A turma vai começar a enxergar a base com outros olhos. Isso aí. Tem um superchat, né, do Gragra Papada. Ele fala aí o seguinte, agradecer, né, também aí pelo superchat, pela contribuição. Ele diz o seguinte: fico feliz com essa possibilidade de venda, porém só de imaginar que o reserva é Rosales, já fico preocupado. Se for uma venda, se caso a venda do Pedro Lima, ela primeiro tem que ter a proposta, né, obviamente, dentro do que a gente vem conversando, mas se caso o Pedro Lima seja vendido mais para frente e tudo mais, se for para a Europa, só quando ele for maior de idade, né, quando tiver 18 anos. Se for para outro clube do Brasil, aí ele pode ir ainda com 17 anos, que é a idade atual dele. Então, se for uma venda para a Europa, o que eu quero dizer é que vai demorar mais alguns meses, né? Isso significa que ele permaneceria mesmo vendido no esporte por enquanto, que é o caso do Endrick, né, que foi vendido para o Real Madrid, mas ainda está por lá. Mas, caso aconteça ainda esse ano, Pedro, Lucas, é algo que o esporte realmente tem que se preocupar, né, com a reposição do Pedro Lima. Eu não vou adentrar e pedir para vocês comentarem muito sobre isso, porque está dentro da esfera ainda de possibilidade, né? O Pedro Lima, como a gente disse, não tem nem proposta por ele ainda, mas ter apenas o Rosales como reserva, caso o Pedro Lima seja vendido esse ano, naturalmente o esporte vai buscar a contratação de outro jogador, né? Até para responder aí o superchat do Gragra Papada. E o Lucas Ramon saiu recentemente, né? Então já deixou uma lacuna na lateral direita, e o Rosales, apesar de jogar dos dois lados, não vem agradando, né? E assim, acho que ele tem até mais jogos na lateral direita hoje do que na lateral esquerda. Eu vi alguém fazendo esse comparativo no Twitter, mas assim, eu acredito que o Sport tem que se reforçar nas duas laterais, né? Porque o clube também está esperando por Cariús, que na minha opinião é um erro, né? Porque a gente não sabe se de fato Cariús vai estar liberado ou não, apesar de algumas informações de tempo, de punição e tal, mas ele está sendo julgado nas duas esferas, né? Na esportiva e na criminal. Então tem todos esses poréns aí. E um ponto ainda sobre Pedro Lima, Caxangá. Eu vi uma publicação no Instagram, no Story. Aquele repórter da Globo, Zé Renato Ambrosio, estava lá no setor de esporte ontem. Imagino que tem alguma série aí especial para o Esporte Espetacular, né, que costuma fazer esse radar de promessas pelo Brasil e tal. Então, e aí Pedro Lima ganhando mais destaque nacional, né? Eu vejo muito comentário de outros clubes, assim, de fato acompanhando mesmo ele, porque, assim, para mim, é uma realidade já. Mesmo com 17 anos, é uma realidade, né? Então, o esporte é seguir mantendo aí esse caminho de cuidar bem e aproveitando, porque imagino que não passe do fim do ano, se nada, salvo alguma reviravolta muito inesperada. Pedro, só para a gente finalizar esse assunto do Pedro Lima, para tu repassar, porque, claro, vai depois um corte, né, para o canal aqui no YouTube, para a turma também que está acompanhando não sabe, o contrato atual do Pedro Lima, né, ele renovou com o esporte e tem duas multas, né, um cenário internacional, um cenário nacional, só para passar aí para o torcedor. Então, antes da renovação, ele tinha o contrato até 2026, só que a multa era baixa, né? Se eu não estiver enganado, era 15 milhões para o futebol brasileiro e acho que 30 para fora, se eu não estiver enganado.
e o salário dele girava ali entre 10 e 12 mil reais. E a multa é em cima do salário, né? Com os gatilhos que ele tinha, o salário aumentaria para 24 mil reais, mas o Sport, por fora, até para valorizar o atleta, deu uma subida no salário dele também. Então, hoje ele ganha em torno aí dos 50 mil reais, ou talvez um pouco a mais. Mas é por aí. A multa subiu, né? Para o futebol brasileiro, está entre 50 e 55 mil reais aí. E a multa internacional é em euros. Então, pelas informações que eu tive junto ao empresário, junto ao Sport, está entre aí 12 e 14 milhões de euros. Então, hoje, se a gente for pegar 12 milhões de euros, dá 65 milhões de reais, 14 dá 75 milhões de reais, sabe? Então, tá por aí a multa de Pedro Lima. A gente sabe que tem essas variações, né? Mas o Sport foi esperto, porque viu que ele vinha sendo muito visado no mercado, e a multa para um jogador desse nível, querendo ou não, era baixa, né? 15 milhões de reais para Flamengo, para Palmeiras, é troco de pão. Nada, né? E até isso aí, a gente observava no começo da temporada que o contrato dele era por minutagem, né? Gatilho de minutos em campo, e aí foi renovado automaticamente. Isso aí. Pronto, sobre o Pedro Lima, acho que a gente conseguiu passar aí para a turma que está acompanhando, né? Conseguiu esclarecer a matéria e todas as informações.